Olá, queridos irmãos e irmãs de nossa amada Rádio 9 de Julho. Está entrando no ar o nosso programa Vozes da Esperança. Nos trabalhos técnicos, Cícero Lima. Nas gravações especiais, Wellington Trindade. Na produção, Fábio Augusto. Nos telefones, Neuza Valente. Nas mídias sociais, Kátia Maderick. Na coordenação de produção, Cleide Barbosa. Na direção geral, Padre Jorge Silva. Nosso WhatsApp, 3932-1600. A tristeza é uma das piores doenças do ser humano. Ela corrói o coração, opaca a alma e consome as energias. Nunca perca a fé e a esperança. Quanto mais longe acha que Deus está de ti, mais perto Ele estará carregando-te em teus braços. Ânimo, que hoje você possa sentir o amor que Deus tem por ti e que Ele cure qualquer ferida que esteja causando tristeza em seu interior. Quem diz isso para nós é o nosso amado Papa Francisco. E nosso programa tem justamente esta motivação de levar a esperança aos corações. E, como sempre estou dizendo, para nós a esperança não é um sentimento, para nós a esperança não é uma ideologia, para nós a esperança não é uma filosofia, para nós a esperança tem rosto, tem nome, se encarnou, se chama Jesus Cristo. E hoje, nossa voz da esperança é um paranaense da cidade de Siqueira Campos, Padre Jorge Silva, que está há 11 anos na Arquidiocese de São Paulo, pároco da paróquia São Francisco Xavier, na região episcopal Santana, o sacerdote de 58 anos, diretor da rádio, nomeado por nosso arcebispo, cardeal Dom Odilo, que substituiu o padre Miquelino, que agora é o vigário episcopal para a Pastoral da Comunicação. Seja bem-vindo, Padre Jorge, é uma alegria poder contar com a presença do Senhor e ter o Senhor hoje aqui no nosso programa, a nossa voz da esperança. Seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo, meu irmão de ministério, Padre Wagner. Quero saudar também com muito carinho a você, ouvinte, amigo, irmão, irmã da Rádio 9 de Julho, desta família de fé e de esperança. Padre Jorge, muitos conhecem o Senhor. Agora, algumas pessoas que estão nos ouvindo não o conhecem. Conte um pouquinho, quem é o Padre Jorge? Família, de onde veio, onde nasceu, tem irmãos? Como foi a vida do Senhor? Como que é a vida do Senhor? Eu nasci 10/5/66 na cidade de Siqueira Campos, uma colônia mineira. Hoje, a minha família reside na pequena cidade de Quatiguá, norte do Pioneiro, uma cidadezinha aproximadamente de 7 a 8 mil habitantes. Quem é o Padre Jorge? Padre Jorge, pessoa que veio da roça. Com 8 anos e meio, eu já tinha na minha consciência de ser chamado por Deus. Minha vocação nasceu ainda criança. Eu me lembro desde os 5 anos e meio, 6 anos, eu já falava em ser padre. Eu já era uma baratinha de sacristia, né? Então, eu era coroinha, depois recebi um convite para o sacerdócio. Mas falando da minha família, eu já tenho meu pai, João, já falecido, e a minha mãe ainda está viva, com 80 anos, na cidade de Quatiguá, e nós somos em 5 irmãos,
4 irmãos e uma irmã que também falecida já, faleceu muito jovem, né, por uma enfermidade, pela enfermidade do câncer. E eu, muito cedo, eu já fui para o seminário. O primeiro seminário que eu fui foi dos Capuchinhos, o seminário que fica em Uraí, também norte do Paraná. Por quê? Porque a nossa paróquia era Tomazina, da cidade de Tomazina. E naquela época, os padres de Tomazina eram capuchinhos. E eu fui para o seminário dos Capuchinhos. E acabei ficando lá, talvez, aproximadamente 3 meses. Eu era muito criança, eu tinha 8 anos e meio. Então, retornei para casa novamente da minha família e, naquele ano, eu me preparei mais e, no ano seguinte, eu fui para o seminário da Diocese de Jacarezinho. Então, eu já estava com 9 anos e meio. Por ser muito pequeno, ainda não ter idade para iniciar os estudos do seminário, eu tive que passar pelo propedêutico, né, que se chama hoje. Então, a gente fazia o rito de admissão. E eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio no rito de admissão. Era pequenininho, até chegar à idade de 11 e pouco, que eu acabei iniciando os estudos no seminário. Então, foi pelos anos 79 que eu fui para o seminário, mas nos anos 80, praticamente, que eu iniciei os estudos. E de lá, passei 7 anos no seminário menor e 7 anos no seminário maior Divino Mestre, e tudo de Jacarezinho. A minha turma no seminário era uma turma de 135 seminaristas. Da minha turma daquele ano, era uma turma de 42. Desses 42, somente eu fiquei padre. Talvez não era o melhor, né? Mas era escolhido, chamado por Deus. A gente não entende muito a vocação. Quando Deus marca para valer, né? E eu acabei ficando padre, e depois de padre, eu retornei ao seminário menor, a minha origem, para fazer uma missão, um trabalho de formação no seminário. Então, assumi o seminário como diretor no seminário e também lecionei por alguns anos no seminário, até que eu ganhei uma paróquia. Uma paróquia que eu ganhei era para ficar apenas 3 meses. Depois eu iria para a Itália para fazer um curso na área de espiritualidade e acabei não indo, porque o pároco desta comunidade, que era Conselheiro Mairim, que é no Paraná, ele pegou uma enfermidade, um câncer, veio a falecer, e como naquela época era muito escasso padres na nossa diocese, então, a pedido do bispo, acabei ficando por 3 anos lá. Nesses 3 anos que eu fiquei lá, tive a alegria, depois, de ser nomeado também pároco da Catedral de Jacarezinho. Fiquei por 7 anos e meio na catedral. E assim foi a minha vida. E sempre, quando perguntam para mim, eu sempre digo, eu sou um padre da teologia cabocla, né? Que veio do mato, da roça. E, ao mesmo tempo, sou também um padre da transição, que era do Vaticano II, né? De 62 para 64. Então, muitas coisas ainda estavam aflorindo na igreja, né? Acontecendo na igreja, e muitas mudanças. Era coisas assim preocupantes, mas era coisas que a gente poderia chamar hoje de esperança, como é o seu programa Vozes da Esperança. Era a esperança da igreja, né? um novo tipo, digamos assim, uma nova cara da igreja, né? Com padres também com cara nova, né? Deixando assim não tudo aquilo que o seminário poderia oferecer, mas
já com uma cara nova com o Concílio Vaticano II. Então, eu sou filho também desta época, né? E assim fiquei padre, já vou para 32 anos de padre, né? Até hoje, estamos por aí levando a missão. A pergunta, nosso programa é Vozes da Esperança, e eu sempre falo aqui que nossa esperança não é algo abstrato, é Jesus. É uma curiosidade que eu acredito que muitas pessoas têm, e que eu gostaria de fazer essa pergunta para o senhor, como que é, na vida ministerial, na vivência do sacerdócio, diante aí 35 anos de sacerdócio, como essa vivência do senhor com Jesus Cristo? Como que o senhor, diante das dificuldades, porque a vida sacerdotal ela é cheia de dificuldade, é o pastoreio das ovelhas, a administração paroquial que hoje dá uma demanda muito grande, consome uma energia, um tempo do padre, a vida pessoal, as dificuldades, os obstáculos. Como que o senhor trabalha a esperança na vida do senhor? Eu acredito, Padre Wagner, que a esperança, ela sempre esteve presente na minha vida, desde o meu nascimento. Nós nascemos com a esperança. E quando você olha a esperança, que é Jesus Cristo, tudo se transforma na nossa vida. Eu tenho, assim, a convicção de que Deus nunca me abandonou. Às vezes eu me afastei de Deus. E quando eu me afastei de Deus, eu me dei mal. As quedas foram muitas e muitas. Mas todas as vezes eu tive força, tive a esperança do meu lado, de se reerguer, recomeçar, ir em frente. A vida do sacerdote é uma vida normal, é uma vida comum, como a vida de um jovem, de uma criança, de um casal. Todos nós temos nossas dificuldades, todos nós temos o nosso momento, sabe, aquele momento difícil. Quantos e quantos momentos eu já passei, você deve ter passado, você que está aí nos acompanhando pela Rádio 9 de Julho, já passou ou está passando por uma dificuldade. Eu vejo assim que Deus, ele nunca olhou a nossa queda, mas ele olha sempre o nosso reerguimento. Então, por isso que eu digo que, em meio a tantas dificuldades, a gente tem muitas alegrias. Muitas alegrias. E as alegrias são incomparáveis às dores, às angústias, às dificuldades. Você pode observar na sua vida. Às vezes, uma dor, um sofrimento marca. Tem gente que vive disso, né? Marca tanto a vida que ele não consegue se libertar, deixar de lado. Eu sempre vejo assim a lição que São Paulo apóstolo nos dá, né? É na fraqueza que eu sou forte, né? Quando estou caído, é Deus quem me coloca em pé. Então, o padre também passa por tribulações, por dificuldades, como a vida humana, porque nós, antes de sermos divinizados, somos humanos. E mesmo divinizados a partir do batismo, continuamos humanos. Então, nós podemos cair a qualquer momento, errar, como qualquer outro ser humano, até os últimos segundos da nossa vida. O importante é que Deus está sempre do nosso lado para nos levantar, para nos colocar em pé. Eu guardo muito aquela passagem de Deuteronômio que diz, né? É Deus quem vai à vossa frente. E quando ele vai à vossa frente, ele vai combatendo a vosso favor. Então, esta vida sacerdotal eu vejo assim como uma vida de fé, uma vida de esperança, que é estar na presença de Jesus. O senhor chegou aqui em São Paulo, assumiu a paróquia São Francisco Xavier, nós somos quase vizinhos ali.
Verdade. de paróquia, né? Estamos na mesma região episcopal, Sim. mas assim, o senhor desenvolve dois trabalhos que eu vejo que o tornam uma voz da esperança aqui em São Paulo. Primeiro, assim, como que surgiu o Tribunal Eclesiástico para o senhor? Né? O senhor trabalha no Tribunal Eclesiástico, como que surgiu essa missão, além de ser pároco, né? Porque já é uma outra missão que se estende na vida sacerdotal, como que surgiu esse trabalho? Como que foi esse chamado de Deus na vida do senhor para trabalhar no Tribunal Eclesiástico? E o que é o Tribunal Eclesiástico, né? O pessoal Sim. pode estar nos ouvindo falando, meu Deus, tem um Tribunal Eclesiástico? Existe. O que é? O senhor poderia falar para nós? Sim, Padre Wagner. Eu vim para São Paulo para uma missão de 2 anos, O que senhor vai era para a paróquia, exatamente vai para a e paróquia ficar 3 meses, fica 3 anos. Tá? 3 anos. 2 anos já está 11. Exato. Então, eu vim para cá porque, na época, o Dom Fernando José Penteado tinha pleiteado uma paróquia na Arquidiocese de São Paulo para que os padres da Diocese de Jacarezinho pudessem se estabelecer e também estudar. Então, o primeiro objetivo da paróquia era para os padres virem e se formar, depois retornar para a Diocese de Jacarezinho. E eu vim nesta missão de ficar 2 anos na frente da paróquia, junto com aqueles que viriam para estudar. Então vieram 2 padres, depois mais alguns passaram comigo, e eu fui ficando. O contrato era para 6 anos, vencer os 6 anos, e eu continuei na paróquia, fui continuando. Mas neste período, desde que eu cheguei na arquidiocese, eu fui muito bem acolhido. Acolhido pelo bispo regional, que era o Dom Sérgio Borges de Deus. Dom Sérgio foi vigário episcopal da região Santana, e ele também estava no Paraná, era vizinho de Jacarezinho, ali na Diocese de Cornélio, mas eu conheci aqui em São Paulo. E a gente iniciou fazendo um trabalho, e ele descobriu, nesse ínterim, que eu tinha feito o direito civil, e era bacharelado em direito civil, por isso me convidou para fazer um curso de direito processual na matrimonial pela região Santana, e ao término do curso, eu já estava em São Paulo há 4 anos e fui convidado, então, para colaborar na Câmara Eclesiástica, que foi criada na região Santana. Desde o início, então, estou lá, já vai para 7, 8 anos, e estou na Câmara, e o tribunal surgiu por causa disso. A partir deste curso, fui convidado para auxiliar na Câmara como voluntário. Estou até hoje. E o que é o tribunal? O tribunal partiu neste olhar da esperança para dar esperança a muitos casais que vivem irregularmente na segunda união, conforme o pedido do nosso querido Papa Francisco, que a Igreja tinha que olhar com carinho, né, com este olhar de esperança para os casais também que vivem em segunda união, que participam da Igreja, são católicos, para ver a situação de cada um com muito carinho. Então, esse tribunal surgiu, é o Tribunal Eclesiástico Interdiocesano da Arquidiocese de São Paulo. E ele tem em cada regional, em cada região episcopal, uma câmara eclesiástica. E esta câmara, ela dá suporte para esses casais. Então, tem uma função de juiz auditor no tribunal, e a minha função é fazer as auditorias de processos para dar encaminhamento ao Tribunal Interdiocesano para aquela avaliação final, para a sentença final, que é o juiz judicial que faz isto, né? Então, nesse período
que estou na Câmara, passaram assim muitos casais. Muitos, mas muitos mesmo, que eu não saberia dizer o tanto, né? Mas eu tenho acompanhado aí mais de 300 casais nesse período todo. Então, são pessoas que, quando procura a Câmara, são pessoas machucadas, feridas, por um casamento que não deveria ter existido, né? Não deveria ter existido. Dias atrás, o Evangelho falava sobre isso, né? O divórcio, a carta de divórcio. E Jesus falava desse tipo de casamento que não poderia ter existido, que existiu por causa de uma circunstância, por causa de um fato ou por uma obrigação. E são casamentos que não deram certo, porque não foram chamados para aquele casamento, para aquela vida matrimonial. Então, dificilmente daria certo, né? E essas pessoas angustiadas nos procuram, e a demanda é muito grande. Hoje nós temos, né, 4 auditores, temos mais 6 notários na Câmara, que faz esse trabalho para o Tribunal Interdiocesano. E a gente ajuda as pessoas caídas. É interessante quando eles procuram a gente e quando eles saem da sala, né? Poxa, padre, eu não sabia que a igreja poderia fazer isso por mim. É como você estivesse tirando um peso enorme das costas, tanto da mulher como do homem. Porque o casamento, se não, se não era para existir, ele dá muito sofrimento, é muita dor, é tudo que você imagina de ruim pode acontecer, né? Então, a função do tribunal da Câmara é fazer a verificação de declaração de nulidade deste casamento. Não Aí o tem? que eu queria fazer, porque o pessoal É, chega na paróquia e fala, padre, como é que eu faço para eu anular o meu casamento? A igreja anula casamento, Padre Jorge? perfeito, né? A igreja não anula casamento. Ela faz uma verificação de nulidade para dizer que o casamento do casal, né, daqueles dois que estão ali, não deveria ter existido. É seguindo a proposta do Evangelho, né? Casamentos que existiram que não deveria ter existido. E então ela não anula, ela faz uma verificação e se aquele casamento realmente não deveria ter existido, daí sim vai receber uma declaração de nulidade daquele casamento. Mas a igreja não anula, né? O que Deus uniu O é para homem não. sempre, né? O homem não se separe. Então, eu tenho essa consciência que a minha função na Câmara não é separar, não é anular casamento, mas é ajudar as pessoas a descobrir que o seu casamento foi nulo. Outra pergunta dentro disso é há muita visão errada, né? Ah, eu não vou porque é difícil, eu não vou porque é complicado, eu não vou porque é caro. Então, ajuda a gente a desmistificar um pouco essa questão de ver o tribunal. O próprio nome já soa um pouco pesado, né? Tribunal. Então, eu vou ir lá para ser julgado. Não, ali é o lugar da esperança, não é o lugar do julgamento, não é? Exatamente. Este é o lugar da esperança para muitos casais. É interessante que, quando as pessoas procuram, elas passam já por muitas dificuldades. Então, a dor é muito grande do casal que procura, a humilhação, sabe? É morrer para aquele casamento para ressuscitar em outro relacionamento, né? Então, as pessoas passam a ser, para a gente, uma imagem de muita dor, de muito sacrifício, de muita renúncia. E uma das dores maiores, Padre Wagner, você que está ouvindo, é a falta, a ausência da Eucaristia. E a maioria que busca o tribunal tem uma perguntinha: por que você chegou até aqui? Por que você procurou o tribunal?
a pessoa diz, porque eu quero acertar minha vida com Deus, minha vida com a igreja, eu quero voltar a receber Jesus. Aí está a grande esperança do tribunal. Então, o tribunal não pode causar medo, de jeito nenhum. O tribunal é aquele que vai abraçar a sua causa, é aquele que vai vestir a sua roupagem para, junto de Deus e daqueles que são preparados para dar uma roupagem nova para a sua vida. Uma roupagem de liberdade, uma roupagem de esperança, de paz, de sacrifício e de conversão também, né? Então, o tribunal tem essa função de acolher, acolher. Eu sinto assim que quando você conversa com uma pessoa, na despedida, ela te dá um abraço tão forte, ela diz, obrigado, Padre, por me ajudar. Eu nunca imaginei que a igreja poderia fazer isso por mim. Que bom. Você que nos acompanha, você está sintonizado na Rádio 9 de Julho, e nós estamos com o nosso programa Vozes da Esperança, apresentado por mim, Wagner Scarponi, e hoje a nossa Voz da Esperança é o Padre Jorge Silva. E o senhor tem uma outra missão também aqui na Arquidiocese de São Paulo. Mas, Padre, antes de você fazer a outra Pode falar, pergunta, eu me esqueci, eu quero cumprimentar. Você perguntou se é difícil, se é caro. Não pensa assim. Se você for pensar nessa dificuldade, você nunca vai fazer. O Papa Francisco, ele abriu as portas para a igreja, para que a igreja pudesse ajudar essas pessoas. Ah, mas é muito caro, eu não vou conseguir. Não pensa assim. Hoje é muito fácil para você conquistar a sua declaração de nulidade. Então, não deixe, procure as câmaras próximas de você e vá em frente. Tá bom? Obrigado, Padre. Eu costumo dizer lá na paróquia, não crie situações sem antes conversar, não é? Eu acho que assim, às vezes a gente ouve, mas não vai no lugar certo para ouvir. Então, eu ouvi dizer de um casal tal que não conseguiu. Peraí, mas a sua história não é a história do casal tal. Então, a sua história tem que ser ouvida por quem de direito deve ouvi-la. E quem de direito deve ouvi-la está lá no tribunal te esperando de braços abertos para ouvir tua história, para te acolher e para te ajudar a solucionar a sua dor, o seu problema. Ser uma voz da esperança no meio de tantas dores, né? Perfeito. Sua outra missão, Padre. Dom Odilo Vamos te lá. chama e fala, o senhor vai ser o diretor da Rádio 9 de Julho. Como que é essa história do senhor com a comunicação? Eu sei que o senhor tem uma história aí de amor com a palavra comunicação e com os meios de comunicação. Como que é essa história até chegar na Rádio 9 de Julho? Como que é a história do senhor com a Rádio 9 de Julho? Esta história da comunicação, ela surgiu na minha vida já desde os primeiros anos de formação no seminário. Todos nós, pelo menos aqueles do meu tempo, tiveram a oportunidade de ouvir nas torres da igreja, através dos alto-falantes, canções. E na minha época, o que se ouvia era Padre Zezinho. Padre Zezinho. Padre Zezinho era um dos maiores comunicadores da época, sabe? Sempre foi, né? Sempre foi, mas ele estava no auge, nos anos 78, nos anos 80. Então, eu ouvi aquilo e falei, um dia eu quero ser, pelo menos, um grãozinho de areia, do jeito do Padre Zezinho. E quando eu estava no seminário, eu já comecei a escrever. Eu fiz ali uma média de... Hoje devo ter umas 400, 500 composições, várias missas. Criei uma banda com 29 integrantes. Cheguei a gravar 10 trabalhos na linha disso, porque eu achava que a canção, como eu fui evangelizado, né? Ouvindo isso nos alto-falantes das igrejas, a canção era assim um meio
para você aproximar as pessoas de Deus. Então, eu nunca fui, assim, grande artista, não. Nunca fui em televisão para me promover, nem em rádio. Eu fiz algo assim para evangelizar. E eu gravei meu primeiro disco logo no primeiro ano de padre, né? Já vai para 31 anos que eu gravei. Aliás, Padre Wagner, eu fui o primeiro padre no Brasil a gravar em digital, né? No CD, mas ainda era aquele tempo do ADAT, do Akai, da gravação de rolo. Eram umas fitas deste tamanho, assim, enormes, sabe? Pesado que só. Eu passei por esse processo, mas um dos primeiros trabalhos foi o que fiz. Mas como assim? Porque em Maringá, a igreja presbiteriana tinha um pastor que se formou nos Estados Unidos, ele trouxe toda a tecnologia do digital para o Brasil. E ele foi um dos primeiros a montar um estúdio em Maringá, norte do Paraná, chamado Digital Studio. Foi lá que eu gravei meu primeiro disco, eu era jovenzinho ainda, né? E nesta época já tinha uma banda que a gente participava de grandes festivais da música católica, né? Levei alguns canequinhos para casa e ali nasceu a esperança também de gravar alguma coisa para evangelizar. Então, trabalhei muito com esta banda, evangelizando pelo sul do Paraná, também no Mato Grosso, já fiz muito trabalho. Norte de São Paulo também? Ali, aquela Não, região? mas o sul de São Paulo, sim. Né? Então, eu era assim, pouco conhecido. E eu tive a graça, e eu sempre digo assim que Deus exagerou comigo, né? Eu tive a graça de fazer comunicação e radiodifusão. Aí está, porque a comunicação entrou na minha vida. E trabalhei com programas de rádio, tive um programa quase 16 anos, diário, na rádio educadora do Norte Pioneiro, Jacarezinho, depois foi em cadeia com outras rádios, e fiz também um trabalho na televisão, devido ao curso que eu tinha, foram surgindo as oportunidades, e eu não deixei elas voar, né? Então, graças a Deus, eu fiz esse trabalho. E quando cheguei em São Paulo, agora vou responder a sua pergunta. Quando cheguei em São Paulo, eu logo, a princípio, recebi um convite para um programa na TV Aparecida. E até o Dom Sérgio, na época, falou, não, ela é muito longe, você tem que fazer algo aqui. Mas eu nunca mais eu imaginava voltar para o rádio. Eu já tinha colocado a viola no saco, né, e deixado para lá. Falei, a minha missão agora é cumprir bem a missão de padre. E vou dar uma paradinha nisso. Mas quando descobriram, logo o Dom Sérgio queria que eu viesse fazer um trabalho na rádio, eu fui sempre fugindo, até que um dia Dom Odilo, numa ligação, me convidou. Padre Jorge, você vai ser o novo diretor da Rádio 9 de Julho. Falei, eu? Imagina, né? Nunca pensei nisso. E não era minha vontade também. Mas aceitei o convite com muito carinho pela minha experiência de rádio. Então, trabalhando, coordenei 15 rádios no Paraná. Então, pela experiência, aceitei a 9 de Julho como assim, um desafio na minha vida, mas um desafio de fazer o melhor também para a rádio, né? Estou aqui muito feliz, trabalhando na comunicação, e é o que também gosto de fazer, né? Gosto muito disso, além das músicas, gosto de trabalhar com isso. Você que sintonizou a rádio agora, você está ouvindo o programa Vozes da Esperança. Hoje, nossa Voz da Esperança é o Padre Jorge Silva, diretor da Rádio 9 de Julho. Estamos comemorando 25 anos de Rádio 9 de Julho. Como o senhor vê esse momento da rádio? O olhar do pastor, porque o senhor é o diretor, mas a gente pode colocar assim, é aquele que está à frente, que pastoreia, o olhar do senhor para a rádio. E como o senhor vê a rádio como voz da esperança para mais 25, 50, 75, daqui para frente, né?
Como que o senhor vê esse momento jubilar e o que esse momento jubilar fala para nós e nos aponta como rádio, como comunicação, como voz da esperança para a arquidiocese? Ok, né? 25 anos é celebrar uma vida, uma história, um legado, né? Não é apenas 25 dias, mas tem toda uma caminhada da Rádio 9 de Julho, como todos vocês já conhecem, a sua história, a sua vida. E celebrar esses 25 anos, qual é o meu olhar? Primeiro, é o olhar da esperança mesmo, né? De que Jesus seja conhecido pelas ondas da Rádio 9 de Julho. Por isso, a gente sempre diz que a Rádio 9 de Julho é uma antena de Deus para esta mega cidade de São Paulo, para o mundo. Nós conseguimos atingir internacionalmente através das ondas curtas, né? Nós temos muitos ouvintes fora, e são ouvintes que têm uma paixão, um amor, um carinho pela Rádio 9 de Julho, porque o rádio é uma magia, né? O rádio, ele consegue ir aonde a gente não pode. Se você não tem uma ideia de quantas pessoas, né, que ouvem a rádio. É milhares, milhares de pessoas têm um contato da Rádio 9 de Julho. A Rádio 9 de Julho é um nome forte para a Igreja de São Paulo. O que seria a Igreja da Arquidiocese de São Paulo sem a Rádio 9 de Julho? Em comunicação, certamente nada. Então, a Rádio 9 de Julho, ela se tornou este canal da Igreja, onde o nosso querido cardeal Dom Odilo, os nossos queridos bispos auxiliares e mais de 41 padres que têm acesso à programação aqui na rádio. Nós temos aí, entre os padres, bispo, cardeal, mais de 50 pessoas que fazem programas, programetes, tudo em vista da evangelização. Então, o meu olhar é olhar de esperança. E celebrar 25 anos é celebrar também a gratidão. Se a Rádio 9 de Julho está no ar hoje, é você. É você que ajuda a manter esta rádio, é você que colabora, família dos amigos, uma joia preciosa da rádio, que ajuda tanto as paróquias da arquidiocese, os padres, todos aqueles que, de uma forma ou de outra, colaboram com a Rádio 9 de Julho, pode olhar com esperança de que a Rádio 9 de Julho faz bem a nós, faz bem à Igreja. É uma antena de Deus para todos nós, né? E nesses 25 anos, nós já tivemos várias comemorações, celebrações, porque nós estamos celebrando desde o início do ano, né? O ano todo celebrando essa história dos 25 anos. Quantas e quantas pessoas passaram por aqui, que deixaram o seu recado, a sua voz, né, a sua mensagem e procuraram falar de Deus. E veja assim que Deus está conosco. Ele quer ser conhecido, reconhecido também através das ondas do rádio e, de modo muito especial, da nossa amada Rádio 9 de Julho. E nós vamos ter algumas comemorações ainda. Quero aproveitar este momento, né, também convidar você que está aí do outro lado, né, na escuta. Nós teremos agora, no próximo dia 19 de outubro, vai ser um sábado, aqui na paróquia Nossa Senhora da Lapa, é onde está um dos nossos comunicadores, Padre Marcos. Padre Marcos, que faz um programa tão grandioso na Rádio 9 de Julho, né? Das 11 ao meio-dia, todos os dias. Então, na paróquia dele,
teremos essa celebração. Então, você é o nosso convidado especial. Vai lá, vai prestigiar conosco 25 anos, essa história bonita que a Rádio 9 de Julho está construindo. Vai ser um dia de festa. Além da missa às 15 horas, vamos ter show de prêmios, vamos ter shows, né, com alguns cantores, com algumas pessoas que fizeram e faz parte desta família 9 de julho. Então, é um dia de diversão para você, para a sua família. Acredito que vai ser um dia muito festivo, muito bonito para todos nós. Não deixe de prestigiar, viu? Você é o meu, é o nosso convidado especial neste dia que vamos celebrar a reabertura da Rádio 9 de Julho, né? 25 anos. 25 anos, então, dia 19, na paróquia Nossa Senhora da Lapa. Padre Jorge, muito obrigado por ter dedicado esse tempo para trazer a esperança para nós. Uma alegria poder ter a presença do Senhor no nosso programa. E para encerrar o programa, eu gostaria que o senhor deixasse uma pequena mensagem para os nossos ouvintes e também fizesse a oração final com a bênção de Deus para nós. Ok. Padre, primeiro quero agradecer a Deus por esta oportunidade, a Rádio 9 de Julho, e a você que assumiu destemidamente, né, este programa, Vozes da Esperança. É o que estava faltando na Rádio 9 de Julho. E, com certeza, o Senhor veio para somar conosco, para ser também este canal de esperança para todos os nossos ouvintes, para a Igreja da Arquidiocese de São Paulo. E vejo assim que cada um de nós, quando somos chamados para uma missão, não devemos ter medo. Quando você diz o sim, Deus combate a seu favor. Deus sempre vai à frente, abrindo as portas, né, levando você a fazer um encontro consigo mesmo, um encontro com o próximo e com o próprio Deus, que são sinais de esperanças na nossa vida diária. E como você dizia também, a mensagem que eu gostaria de dar a você hoje é esta: que a Rádio 9 de Julho continua sendo a sua companhia no dia a dia. Uma companhia que leva a paz, leva a alegria, a diversão e, acima de tudo, que leve a paz, para que você se encontre com Jesus, o Senhor da esperança. E aproveito mais uma vez agradecê-lo pela sua disposição em fazer parte da família 9 de julho e também do quadro dos nossos colaboradores, Padre. E quero deixar, assim, o meu carinho a você, ouvinte, a você que está aí do outro lado. Esse meu carinho também é traduzido pela bênção que nós vamos receber. A bênção de Deus é sempre sinais na vida do cristão. E que vocês possam ser muito felizes como a gente aqui na Rádio 9 de Julho. Quero agradecer você, ouvinte, que ficou comigo neste momento, ouvindo tudo isso aí, né? É tanta coisa, mas a gente, aos poucos, vai se manifestando. E eu nunca tive a oportunidade de falar sobre isso tudo, né? Acho que é a primeira vez que eu falo de tudo isso aí mais um pouco. Então, obrigado, Padre Wagner, pelo convite. E que a bênção chegue até você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Paulo Apóstolo, que é o padroeiro da nossa arquidiocese, de São José, que também é o padroeiro da Rádio 9 de Julho. Desça sobre você, sua família, o Deus que leva a paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
Um abraço bem grandão para vocês e um beijo no seu coração. Fique em paz. Muito obrigado mais uma vez, Padre Jorge, e obrigado a você que nos acompanhou, e até semana que vem, se Deus quiser, com mais um programa Vozes da Esperança.